Fala galerinha! Então, vocês já devem ter percebido em muitas aulas, tanto regulares quanto workshops, que muitas professoras e professores têm usado outras nomenclaturas no lugar de dama e cavalheiro. Mas já parou para pensar no motivo dessa mudança? Por que ela é tão importante? Não? Então vem comigo e vamos conversar um pouquinho. Dama, cavalheiro, condutor, condutora, conduzido, conduzide. Por que tantas nomenclaturas e por que elas são tão importantes? No nosso vídeo anterior, a gente falou um pouquinho sobre a história das danças de salão. Se você não assistiu esse vídeo ainda, eu vou deixar o link para você poder acessar no final da nossa conversa. Mas basicamente, a gente viu que a história das danças de salão começou há muito tempo atrás, em uma sociedade extremamente conservadora, machista, heteronormativa, entre tantas outras coisas. Então, os ambientes que essas danças de salão eram colocadas, eles eram bem direcionados para casais, e mais especificamente casais heteronormativos. Mas o tempo foi passando e começaram-se a criar as universidades de dança. E as pessoas começaram a pesquisar sobre essas danças de salão, para entender um pouco mais sobre esse formato, de como é que ela funciona. E hoje a gente já consegue entender que dama e cavalheiro, que essas duas nomenclaturas, elas estão diretamente ligadas a funções sociais, né? Não necessariamente a identificação de gênero, mas como talvez uma mulher possa ou não se identificar com uma dama, assim como um homem pode se identificar ou não como um cavalheiro, porque os termos dama e cavalheiro são termos criados dentro de uma sociedade para destinar as formas que uma mulher se porta ou as formas como um homem se porta. E tem os termos que são direcionados para as ações de conduzir e de receber a proposta de condução, que eles nada têm a ver com dama ou cavalheiro. No início da história, eles foram criados e associados um ao outro, né? Foi associado que o cavalheiro conduz e que a dama é conduzida. Hoje a gente já consegue ver que são coisas separadas e elas não precisam estar juntas. Inclusive porque a gente só precisa de um homem e uma mulher para reproduzir. E olha lá que talvez a gente nem precise disso, né? Não necessariamente. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Para dançar, a gente precisa de duas pessoas que estejam disponíveis para isso. E não para por aí. Tem muito mais. E antes da gente continuar, se você está curtindo esse vídeo, deixa seu super gostei aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para você poder receber as notificações dos nossos próximos vídeos, certo? Para a gente poder compartilhar cada vez mais as nossas conversas. E não esquece também de comentar o que você está achando desse vídeo, tá? A gente precisa da sua opinião também, participe com a gente. E como eu estava dizendo, não para por aí. A gente precisa, depois de entender essas questões, aprender a notar as pessoas que estão nas nossas turmas. Por exemplo, se eu tenho uma aluna que ela conduz e ela gosta de conduzir, eu preciso notar esta aluna e chamar ela de condutora. Porque se eu continuo chamando ela de condutor, significa que eu ainda estou nessa caixinha de dama e cavalheiro, associando a condução ao homem. E não, se uma mulher conduz, ela não é condutor, ela é condutora, porque ela é do gênero feminino. E aproveitando que a gente está aqui falando de gênero, é importante também pontuar que não existem somente a mulher cis e o homem cis. Existem tantos outros gêneros nesse mundão aí afora, né, que a gente precisa incluir aí também nesse pacote. Porque as danças de salão, como a gente falou anteriormente, para a gente dançar a dois, a gente só precisa de duas pessoas que estejam ambas disponíveis para dançar.
E é importante também lembrar de uma coisa. Eu vou contar essa fofoquinha para vocês. E como uma boa fofoca, espalha para todo mundo. Gênero é uma coisa e orientação sexual é outra. Então, se uma pessoa é homem, mulher, ou se ela é não binária, ou se ela é agênero, ou se ela é... Se existe um homem que se interessa por ser conduzido, isso não significa que ele seja gay. Da mesma forma que se existe uma mulher que se interessa por conduzir, isso não significa de maneira nenhuma que ela é lésbica. Então existem esses lugares e as pessoas podem e têm esse direito de passear entre eles, porque são funções apenas, né? São ações dentro da dança de salão que a gente pode exercer qualquer uma das duas. Basta a gente querer. Inclusive, a gente pode exercer as duas. Então, eu vou deixar uma super dica para vocês. Quando forem dar aula, ou na sua turma regular, ou principalmente um workshop que é muito grande e você não conhece todas as pessoas que estão ali, quando você... Talvez eu seja um pouco redundante agora, porque eu vou usar muito o termo pessoas. Mas sempre se dirijam às pessoas como pessoas que conduzem ou pessoas que são conduzidas. Se eu estou me direcionando para as pessoas que vão conduzir, fala isso. Se eu estou me direcionando para as pessoas que vão ser conduzidas, fala isso. Fala, as pessoas que vão ser conduzidas, blá, 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 blá. As pessoas que vão conduzir, blá, 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 blá. Porque dessa maneira a gente consegue minimamente abranger todo mundo que está ali, né? Tornar uma aula mais inclusiva. E aí a gente se pergunta, Alisson, mas por quê? Por que isso é tão importante assim, falar e tentar abranger todo mundo? Que saco! Não, não é um saco. A gente está falando de danças de salão. E danças de salão são danças a dois. Danças a dois significa que a gente não dança sozinho. Então é uma questão de sororidade. É a gente estar com a outra pessoa e entender as necessidades dela para a gente conseguir ter uma boa dança. A dança não depende só de mim e a dança também não depende somente da outra pessoa. Depende das duas. Cada uma na sua função, mas são duas pessoas que estão juntas. Elas precisam conversar e não brigar, não bater de frente. Então é extremamente importante que a gente faça com que as pessoas que estão na nossa aula se sintam confortáveis. E além disso, se a gente torna as nossas aulas confortáveis para todas essas pessoas, significa que a gente vai poder também cada vez mais aumentar o número de pessoas na nossa turma. Porque as pessoas se sentem confortáveis para vir para a nossa aula, seja ela homem, mulher, homem cis, homem trans, enfim, não binário, seja lá o que for. Tá? Então, tornem esses ambientes confortáveis para qualquer tipo de pessoa, que as pessoas possam chegar na sua aula e se sentir confortáveis. Isso se você é uma professora ou um professor. E se você for aluno ou aluna, tenta estimular seus professores também a fazer isso. Tem um artigo super bacana que o nome é Para Além de Damas e Cavalheiros, que é de Débora Pazeto e Samuel Samuels. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também para vocês conseguirem acessar e ler esse artigo. É super bacana e pode ampliar também muito conhecimento de vocês para entender um pouco mais sobre esses termos, né, e a aplicabilidade deles. E para terminar o nosso vídeo, eu vou deixar aqui uma citação de Miriam Medeiros, que é: ainda que nossa sociedade tenha experimentado importantes modificações relacionadas aos papéis de gênero, o machismo ainda se encontra enraizado, manifestando-se corriqueiramente no comportamento de homens e mulheres. E isso é só para a gente entender que essas atitudes, né, de machismo, de homofobia e de tantas outras coisas, elas acontecem no nosso dia a dia. E a nossa luta é se conscientizar e diminuir cada vez mais essas atitudes. A gente não vai mudar o mundo da noite para o dia, da mesma forma que ele não foi criado da noite para o dia. Para a gente chegar até aqui, coisas foram criadas equivocadamente, mas elas foram criadas
num processo muito grande. E para a gente entender e desmistificar essas coisas nos nossos ambientes de convivência, também vai ser um processo. Então, se perceba, se policie. Se você é professor ou professor e vê seus alunos, suas alunas fazendo alguma coisa que não é bacana, depois da aula, chama eles no canto, chama a turma para conversar, procura alguma maneira de conversar. Da mesma forma, se você é aluna ou aluno e aí você vê alguma ação equivocada dos seus professores, chega até eles para poder conversar. Tentem conversar e dialogar, tá certo? Vamos fazer uma dança de salão muito mais ampla. Vamos fazer uma dança de salão que consiga abranger a todas as pessoas que querem dançar. E antes de eu ir embora, não se esqueçam de comentar aqui embaixo o que vocês acharam desse vídeo, como é que vocês se colocam nas suas turmas, como é que vocês aplicam essas informações e não esqueçam também de deixar os temas que vocês querem nos próximos vídeos.